quem entrou em desespero ontem foi o senhor Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que era colega da Marielle na Câmara. Agora tem que ser explicado isso, tem que ser explicado. A gente precisa lembrar sempre, viu, Mauro, que um mês antes, exatamente um mês, no dia 16 de fevereiro, Michel Temer nomeou como interventor na segurança pública do Rio de Janeiro um senhor chamado Walter Braga Neto, que não por acaso foi o vice do Bolsonaro e hoje é um unicarne com o Bolsonaro. E olha aqui, eu estava puxando o decreto, inclusive, Mauro, do dia 16 de fevereiro de 2017 e 18, né, 16 de fevereiro de 2018, é exatamente um mês, o crime foi no dia 14 de março, e o decreto diz aqui, ó, que o Braga Neto exercerá o controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição. E para ele era possível requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Ou seja, durante o começo da investigação, que foi a parte mais importante, quem mandava na segurança pública do Rio de Janeiro era o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro e foi o braço direito do Bolsonaro na presidência da República. Tem que ser investigado. Não, e ato contínuo, que ele faz? Ele nomeia um outro general. O chefe do comando militar, ele nomeia outro general para secretário de segurança. Justamente. Ou seja, o assassinato de Marielle acontece com uma tropa de milicianos formada na Polícia Militar e no momento em que a segurança pública e o Estado do Rio de Janeiro estão sob controle do Exército Brasileiro. Por sinal, a Polícia Militar, que é força auxiliar do Exército Brasileiro, e é o que você falou, né? Um mês antes da morte da Marielle, e este que foi o responsável pela intervenção virou vice-presidente da República tempos depois, no final daquele ano. Então, foi candidato, né? Foi candidato agora em 2022. Ele foi Casa Civil, né? Na verdade. Desculpa, ele foi Casa Civil e foi candidato a vice agora, exatamente. Naquele momento foi outro general. Esse outro general não participou da intervenção, mas participou ativamente do golpe contra Dilma, o general Mourão, outro admirador, confesso, do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pois só para pegar carona, viu, Mauro? Só um minutinho. O Paulo Rosa, que é membro aqui, está fazendo uma pergunta lá no YouTube, não aparece para a gente, mas é uma pergunta interessante. Minha dúvida é, se sabemos das milícias, quem são os chefões dela? Sabendo disso, por que a milícia não é desmantelada? O Braga Neto foi para lá para isso. Ele foi nomeado interventor para isso. E não fez nada. Absolutamente. Ele se aliou às milícias do Rio de Janeiro. É isso que aconteceu. Então, o pessoal aqui pega em cima, Angélica Ramos. Cadê a Rebeca? Rebeca está voltando, Angélica. Ela caiu aqui porque está com um problema na conexão dela e está dando eco, ela saiu, está voltando. Já volta já, Rebeca. Então, vamos ver. O que aconteceu? Por que durante 5 anos pouco se avançou na investigação? E por que agora, desde que foi federalizada 6 meses atrás, avançou-se muito? Por quê? Porque isso que mudou. O que mudou nos 5 anos desde a morte da Marielle? Isso é uma questão fundamental. O que é que mudou? Mudou o presidente da República, em primeiro lugar. Era Temer e depois Bolsonaro. E, evidentemente, os dois presidentes, e me parece que essa é a mudança-chave. Porque o que acontece é que o ministro da Justiça, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, havia uma cadeia de comando que sabia que lá do alto, que é assim, as organizações burocráticas funcionam de acordo com quem está no topo. Eles é que dão o tom. Eles todos sabiam que não havia nenhum interesse em que a investigação fosse adiante. Então, Temer e Bolsonaro. Ao contrário, não é que não havia interesse, de que desagradaria os dois presidentes que a investigação fosse adiante. Então, esse é o primeiro motivo. O que mais mudou? Mudou o ministro da Justiça.
hoje a gente tem Flávio Dino. Nós tivemos uma sucessão de ministros da Justiça, que obstaculizaram as investigações. Começando pelo Torquato Jardim, ministro da Justiça de Temer, depois Moro. Vamos lembrar o único papel relevante de Moro nessa história que se conhece é ele ter ido para cima e perseguido o porteiro do Vivendas da Barra, que tinha registrado que o Elcio Queiroz, o Elcio Queiroz, foi bater lá no dia do crime, no dia do assassinato, no condomínio, para procurar o Rony Lessa e pediu para tocar na casa do Bolsonaro. Essa é uma das histórias mais estranhas. Onde está esse porteiro? Esse porteiro desapareceu e o Moro, em vez de chamar o porteiro para depor, fez uma série de acusações e pressão em cima do porteiro, que sumiu. Essa foi a participação que se conhece de Moro no caso. Depois veio o André Mendonça e, finalmente, o Anderson Torres. Ou seja, só teve ministros da Justiça que tinham interesse direto ou indireto em que as investigações não avançassem. Bom, terceira figura-chave no processo de investigação é o diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal é uma figura-chave, né? Agora, nós temos um diretor da Polícia Federal que tem interesse nas investigações ao lado do ministro da Justiça e do presidente da República, o Andrei Rodrigues. Quem foram os diretores da Polícia Federal? Isso é bem importante a gente saber, para entender a dinâmica. O diretor da Polícia Federal no Temer foi esse primeiro aí à esquerda, Rogério Galouro, sentou em cima da investigação, não quis se meter com o assunto, né? Lavou as mãos, disse, isso aí está em intervenção militar no Rio de Janeiro, não vou me meter. Aí, já no governo Bolsonaro, o segundo foi o Maurício Valeixo. Lembram-se? Maurício Valeixo era braço direito do Moro na Lava Jato. Então, ele sentou em cima. Ele seguiu a dinâmica que o Moro estabeleceu. Ele é que executou a pressão, lá no Rio de Janeiro, sobre o porteiro do Vivendas da Barra. Depois dele, na queda de Moro, quem foi o próximo diretor-geral da Polícia Federal? O Ramagem. Não foi, porque o Supremo impediu a posse dele. Mas foi aquele nomeado pelo então ministro da Justiça, o André Mendonça. O Ministério o Supremo, não permitiu que ele tomasse posse. Nós conhecemos o Ramagem hoje pela participação dele nas CPIs do MST e do 8 de janeiro. É um deputado fascista, bolsonarista, um dos mais radicais da extrema-direita no Congresso. Ele não foi nomeado, mas foi nomeado o Rolando Alexandre Souza, que era quem? O braço direito do Ramagem na ABIN, ou seja, executou as ordens da ABIN. Depois, já no Anderson Torres, foi o Paulo Gustavo Maiorino, tá? Homem de confiança dele, que acabou deixando a Polícia Federal numa crise, menos por conta da sua postura política e mais porque ele estava protagonizando a defesa de reajuste salarial para a Polícia Federal e caiu em desgraça na equipe econômica do governo Bolsonaro. O Paulo Guedes pediu a cabeça dele e ele acabou caindo. Quem que o Anderson Torres nomeou? O seu braço direito. Nomeou, finalmente, o Márcio Nunes de Oliveira, que era simplesmente o segundo homem do Ministério da Justiça, era o secretário executivo do Ministério da Justiça. Então, a gente vê aí uma cadeia de homens brancos, todos eles, que não tinham interesse, pior que isso, que impediram que as investigações sobre a morte de Marielle andassem à frente. Essa é a sequência, então, bastou 3 homens diferentes para que a coisa começasse a andar. O presidente da República, o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Impressionante essa sequência, até explicado por que nada andava e por que tudo andou de fevereiro para cá.
Não, é impressionante, né, Mauro? Ontem, a hora que eu estava acompanhando a entrevista do Dino e o detalhamento que foi feito, isso a gente tem que colocar que foi 5 anos depois. 5 anos depois. Todo mundo que pegou essa investigação, lembro a caso daquelas duas promotoras, inclusive, que atuavam no caso, que tiveram que ser afastadas. Agora, uma coisa que é interessante: quem entrou em desespero ontem foi o senhor Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que era colega da Marielle na Câmara. Agora tem que ser explicado isso, tem que ser explicado.